Oi, gente, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, tua casa, tua família, teus sonhos e projetos. Bom, gente, esse é um vídeo um pouco diferente. Como vocês sabem, dia 8 agora, né, desse mês, já é Dia das Mães. Então eu resolvi gravar um vídeo um pouco diferente, falando um pouco sobre a maternidade, sobre como foi para mim nesse momento. Vou falar algumas coisas, né, da maternidade, como foi a minha experiência, tudo que eu vivi. Não vou falar tudo, porque também não caberia nesse vídeo, tá, gente? Mas eu separei aqui algumas perguntas e respostas, né, algumas coisas que são mais frequentes na vida da mãe. Aí eu separei aqui, selecionei, né, algumas perguntas com algumas respostas de como foi a minha experiência, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você já é novo por aqui, não esquece de se inscrever, já deixar aquele like, tá? Para me ajudar. Me seguir também lá no Instagram. Compartilha muito esse vídeo com alguma amiga gravidinha, né? Para estar ajudando ela também com algumas experiências que eu vou contar aqui, tá bom? E bora para mais um vídeo. Eu vou começar falando sobre a gravidez, né? O período da gravidez. O Pedro, ele nasceu com 41 semanas, gente. Até passou um pouquinho. E assim, gente, eu não senti dor, eu não senti contração, o tampão não saiu, eu não senti absolutamente nada, gente. Eu fiquei muito preocupada, porque assim, eu tava assim, no começo sentindo, né, falam que é contrações de treinamento, tudo, mas assim, só foi isso mesmo, gente, não, tipo assim, não senti mais nada. Então, quando chegou a 41 semanas, eu fiquei muito, mas muito preocupada. E aí as pessoas também ficavam perguntando o tempo todo, essa criança não vai nascer, quantos meses você tem, tem algum problema? Então eu fiquei muito preocupada. E aí eu decidi ir eu mesma, né, na maternidade. E ali eu chamei minha cunhada, a gente foi na maternidade. Quando chegou lá, né, que eu fui ser atendida, a médica que me atendeu, né, falou um pouco comigo, perguntou, né, tudo. E aí eu falei pra ela, dei os papéis, né, que eu tinha do Pedro, tudo, das consultas. E aí ela viu, né, que também no começo da gestação, né, foi diagnosticado que eu estava com diabetes gestacional, né? Só que aí eu tava me cuidando e tal. Só que a médica falou que era muito arriscado, né, tanto pra mãe quanto pro bebê. E assim, gente, eu não fui alertada, né, vamos dizer assim, sobre isso, porque era a minha primeira gestação, eu não sabia de nada, então ela achou por bem, né, me internar. Porque, como eu falei, eu já estava com 41 semanas e eu ainda tive esse problema, né, de diabetes gestacional. E aí eu já fiquei lá no hospital, liguei pro meu esposo, ele veio em casa, pegou as coisas, porque eu já estava com tudo pronto. E aí levou lá pra maternidade. E no dia 13 de setembro de 2020, às 1h41 da tarde, que no caso foi num domingo, né, o Pedrinho veio ao mundo para a glória de Deus. Foi um parto bem complicado. O nascimento do Pedro foi bem difícil, porque quando eu fui internada, né, fizeram todos os exames que precisavam ser feitos em mim. E aí, gente, começaram a indução, porque eu não tava sentindo nada, como eu falei pra vocês. Me deram o primeiro comprimido, né, e ali eu não sentia nada, né, que tem que passar, parece que umas 6 horas. Aí eu, normal, como cheguei, estava. E aí, depois de 6 horas, me deram o segundo comprimido e eu continuei sem sentir nada, né. Isso foi no sábado, né, que eu fui internada no sábado, 5 horas da tarde. Quando foi no domingo pela manhã, entrou um médico na sala. Se vocês estiverem escutando barulho, é a chuva, tá, gente? Então, como eu falei, no domingo pela manhã, entrou um médico na sala, né? Eu já estava em oração, gente, desde o sábado, pedindo a Deus que desse tudo certo. Eu estava com medo, confesso pra vocês, né? Por tudo que a médica tinha me falado, né, e tal. E aí, porque eu também não estava sentindo nada, então eu estava muito preocupada. E quando esse médico entrou na sala, foi realmente enviado por Deus. Aí ele conversou comigo, eu falei pra ele, né, tudo que estava acontecendo. E aí ele resolveu me levar na sala, né? E aí aquele médico me examinou. E ali, né, ele teve que estourar, furar minha bolsa. E quando saiu um líquido verde. E aí ele falou, né, que o Pedro tinha feito cocô, né, dentro de mim. E que era algo muito arriscado, né, tanto pro bebê quanto pra mãe.
E ali na rapidez, arrumaram a sala de cirurgia, né? Foi uma emergência, né? Uma coisa bem rápida. E já me colocaram numa cadeira, já me levaram lá pra sala, né? E o Pedro nasceu dessa forma, foi tudo muito rápido, então teve que ser uma cesárea de emergência. Sobre a amamentação, pra mim foi fácil, gente, pra mim foi muito de boa, né? Porque eu vi o sofrimento de muitas mães que estavam junto comigo na mesma sala do hospital, sofrendo para amamentar o seu filho, né? Teve uma que chegou até a chorar, teve que vir psicóloga para falar, para conversar, né? E até algumas médicas para ajudar, né, a ensinar ela a amamentar o seu bebê, porque estava sendo muito difícil. E graças a Deus, nessa questão da amamentação, para mim foi super fácil, né? Foi super de boa. O Pedro pegou rapidinho o bico do peito, sugou super bem, né? Com 2 dias, né? 1 dia e meio, vamos dizer. O meu leite começou a descer normal e tudo bem. Na parte de ferimentos, né? De feridas. No caso, o bico dos meus seios, né? Rachou só um pouquinho, gente, mas era uma dor terrível quando o Pedro ia mamar. Mas assim, eu comprei a pomadinha, comecei a usar e deu tudo certo, sabe? E sobre a minha recuperação, gente, eu não tive uma recuperação, vamos dizer assim, ruim. A minha recuperação, gente, também, graças a Deus, foi super de boa. Os meus pontos não estouraram, não tive nenhum tipo de inflamação, graças a Deus, né? Eu cuidei também direitinho, tomei todos os medicamentos direitinho que o médico passou. E eu não tive nenhum problema com a minha recuperação, né? Até porque, gente, eu digo que eu fui abençoada mesmo por Deus, porque todo o processo, né, da minha recuperação, gente, eu fazia as coisas. Eu não tive ajuda, vamos dizer assim. O meu esposo me ajudou muito, muito mesmo. Só que às vezes ele tinha que trabalhar, então eu ficava sozinha em casa com o Pedro, eu tinha que limpar, eu tinha que colocar roupa na máquina, às vezes eu deixava para ele estender quando ele chegava, mas eu tinha que estar fazendo as coisas, comida para mim, né, quando não dava para pedir uma marmita, limpar, dar banho no Pedro. Para vocês terem ideia, o primeiro banho na maternidade quem deu fui eu mesma, no Pedro, né? Então, meu esposo me ajudou muito, como eu falei, mas nessa questão de ajuda mesmo, assim, ter a mãe, alguém assim para ajudar, sabe? Não tinha, até porque minha mãe, ela mora bem longe, né? Mora em Pernambuco e eu moro aqui em São Paulo, então era impossível ela vir me ajudar. Na questão de lavar as roupinhas do Pedro, passar, limpar o quarto, né? O Leandro também me ajudou com isso. Então, assim, fui eu, o Leandro e eu, e quando ele não tava, era eu e Deus, Deus e eu. Mas assim, eu dou graças a Deus que eu não tive nenhum problema, né, com a cicatrização da minha cirurgia, não tive nenhum problema. Deus cuidou muito, muito bem de mim. E na questão das cólicas, gente, o Pedro, ele foi uma criança que sofreu muito, muito com cólicas, né? E aí eu ouvi as pessoas falarem, é o que você tá comendo, você tá comendo... Gente, eu não comia quase nada. Comendo muito chocolate, tá tomando refrigerante, tá comendo muita besteira, então tá passando por leite. Gente, eu não comia quase nada. Então, assim, tantas pessoas falarem, isso foi pra minha cabeça, né? E aí, tipo assim, você tá no começo, você tá se recuperando de uma gestação. Você tá no seu puerpério, né? E aí as pessoas começam a falar um monte de coisa que não sabe. Então, é complicado, gente. E ali eu fui me deprimindo. Eu parei de comer praticamente tudo. Gente, eu não tava comendo quase nada, só arroz, às vezes comia ovo, às vezes comia alguma coisa que tinha um legume, uma fruta. Mas assim, eu comecei a emagrecer e eu comecei a perceber que eu não estava me sentindo bem. Porque assim, eu olhava pro Pedro, ele teve muita, mas muita cólica. A gente tinha dias na madrugada que ele acordava gritando, desesperado. E eu e Leandro ficávamos como? Desesperados também, né? E aí eu comprei vários remédios, né? Por indicação, os médicos passavam, mas assim, dava uma certa aliviada, mas não melhorava 100%. E eu sofri muito com o Pedro, com cólica, sabe? E isso aí foi uma coisa que eu vou falar. Eu preferia 1000 vezes sofrer com a questão do sono, não dormir à noite, do que a cólica. A cólica foi muito difícil, difícil mesmo. Mas graças a Deus, né, com o tempo ele foi crescendo, eu não sei se... Não sei, eu não compreendo, né? Não sei, talvez amadurecendo, né, o organismo dele, né, e aí foi melhorando.
Mas assim, os remédios, né, os medicamentos ajudavam um pouco a amenizar a cólica dele, mas ele teve muita cólica. Tanto que para fazer cocô eu tinha que estar ajudando, fazendo massagem, porque eu sempre pesquisava como para ajudar ele, né? Fazendo massagem e tudo para ele conseguir fazer cocô, gente. Porque era muito difícil mesmo. O Pedro, ele sofreu muito com cólica. E aí praticamente, gente, eu fiquei sem comer nada, né? Assim, porque eu fiquei preocupada porque as pessoas falavam que era do meu leite, que não sei o quê. Mas, gente, eu não estava comendo nada e mesmo assim ele continuava sentindo cólicas, né? E aí eu fui estudando, fui pesquisando, né? E comecei a entender que não era um problema meu, mas sim era um problema nele. Mas graças a Deus hoje melhorou, né? Ele faz cocô direitinho, na hora certa, no tempo certo dele, né? E não mais fica sentindo cólicas, graças a Deus. Na questão do sono do Pedro, o sono do Pedro foi super de boa, nossa. Mas o meu não, gente. A mãe sempre sofre. O sono do Pedro, ele dormia que nem um anjo, né? Claro. Mas assim, na questão do meu sono, gente, não foi nada bom, não foi nada fácil, porque tem a privação do sono, né? Aquela coisa toda, a mãe ter que acordar o tempo todo. Essa é uma realidade de toda mãe, né? Pra dar mamar e, nossa, gente, não é fácil. E eu errei, gente, errei feio na questão de acostumar o Pedro a dormir só mamando, né? E até hoje é uma dificuldade. Eu tô tentando aí, né, ver se eu consigo tirar, né, ele do peito, tirar a mamada noturna, na verdade, né, porque o Pedro ele só dorme no peito. E tem dia, gente, que ultimamente, né, tá assim, só quer dormir no peito, só no peito. E isso tem feito um mal danado pra mim e pra ele. Então, eu tô aí pesquisando, estudando, gente, me preparando, porque a gente tem que estar preparada psicologicamente, porque não é fácil. Tem pessoas que falam, tira do peito, não dá, gente, mas não é fácil. Eu tentei uma vez, mas não consegui. E aí eu desisti, mas eu tô me preparando novamente para tirar a mamada noturna dele, para tirar ele, na verdade, do peito, porque o Pedro, em setembro agora, 13 de setembro, ele vai fazer 2 anos, né? Então eu já tô começando esse processo, porque acaba, gente, que ele não dorme, pega no sono assim uma noite inteira e nem eu fico o tempo todo acordando na madrugada para mamar, sabe? Então isso é bem chato, porque nem ele descansa direito e nem eu descanso direito. Na questão que eu falei para vocês, né, da recuperação, no caso a recuperação da minha cirurgia, foi de boa, como eu falei, né, mas o puerpério para mim não foi muito fácil, né, como na vida de várias mulheres também não é fácil. E, tipo assim, eu não tinha, assim, por perto um auxílio, assim, vamos se dizer, né? E eu cheguei numa fase, gente, que eu achei que eu estava com depressão, né, pós-parto. Pode ser que eu estava no início, né, ninguém percebeu, mas eu sentia isso e eu sempre conversava com Deus, né, que me ajudasse. Porque a gente sabe quando a gente não está bem. E ali eu emagreci bastante, né? E foi num período que eu e meu esposo conseguimos viajar. O Pedro estava com 3 meses, ia fazer 4, né, claro. O Pedro estava com 3 meses, né? E ali eu e meu esposo conseguimos comprar passagens. Foi bem no período da pandemia, tava esse desespero todo. E eu pedindo a Deus que nos ajudasse para que eu viajasse, para ver minha família, para ver minha mãe, para que eu também pudesse me sentir melhor. Eu estava numa fase bem difícil, sabe? Eu não estava me alimentando direito, porque eu estava preocupada com as cólicas do Pedro. Eu não dormia direito, eu comecei a perder peso, meu cabelo caindo. É a fase que a mãe passa, gente, bem delicada, né? E aí as pessoas começam, um fala uma coisa, outro fala outra. Ninguém vem pra, tipo, tá precisando de ajuda? Não, as pessoas só querem falar aquilo que elas não sabem. E isso é muito chato no período do puerpério de uma mulher, gente. No período, né, que a mulher tá se recuperando. A mulher tá tão sensível que nesse período elas precisam mais de apoio, né, de alguém que esteja ali ajudando com o que ela precisar, né? Mas infelizmente às vezes tem aquelas pessoas que não pensam nisso, né? E é bem chato, sabe?
E aí vem as pessoas, começa a questão das comparações. Ah, porque o bebê de fulano já toma mamadeira, porque o bebê de ciclano já faz isso, por que tu não faz aquilo? Ah, é muito, muito chato. Então, posso dizer que a maternidade para mim foi um grande desafio, um desafio grande mesmo, né? Por mais que a gente ache, ah, eu já estou preparada, a gente nunca vai estar preparada a 100%, né? É no meio de tudo que acontece que a gente vai se preparando. E eu dou graças a Deus, né? Porque a maternidade me mostrou o quanto eu sou forte. Esses dias eu tava pensando, eu falei, nossa, Deus fez a maternidade para mostrar para nós mulheres o quanto nós somos fortes, né? Porque todo o período, do começo da gravidez até o final dela, né, não é fácil. E aí vem a criança, eu lembro que quando eu cheguei em casa, que eu entrei no quarto, né, eu comecei a chorar, olhar pro Pedro e pensar, nossa, e agora? Gente, o que eu vou fazer quando essa criança começar a chorar? O que eu faço? E agora? Porque, tipo, não tem devolução, vai ser eternamente meu. Mas é um momento, eu acho que a ficha cai assim, que você, nossa, meu Deus, e agora, né? A gente fica meio perdida. Mas assim, a cada dia Deus me deu sabedoria, graça e saúde para cuidar do Pedrinho, né? Eu sempre tô pedindo isso, porque não é fácil, né? Mas o Senhor sempre tem me dado força, sabedoria, tanto a mim quanto ao Leandro, né? Que é o pai, para ajudar a criar o Pedrinho. E ele tá aí já quase fazendo 2 anos, tá uma bênção. Então, eu me considero uma mãe forte, gente. Não é questão de ser orgulhosa, não. É questão de eu saber quem eu sou em Deus, sabe? Eu acredito que Deus permitiu tudo que aconteceu, né, na minha vida para que eu entendesse isso. Porque em Cristo eu sou mais que vencedora, né? Porque ser mãe não é fácil, mas ser mãe é um privilégio muito grande, uma honra muito grande que Deus deu a nós mulheres, né? De mostrar para nós, como eu falei, o quanto nós somos fortes, né? Então, não deixe que ninguém diminua isso em você, tá? Porque é isso que nós somos. Tudo que eu passei, gente, do começo da minha gestação até hoje, não foi fácil, né? Cuidar do Pedro. Eu lembro que eu com 30 semanas, com um barrigão dentro do ônibus, indo trabalhar, no meio da pandemia, não foi fácil para mim. Mas eu estava ali, sempre de pé, sabe? Tudo que eu passei também na maternidade, em casa, né, me recuperando e sempre dando o meu melhor como mãe, como esposa, como dona de casa. Não é fácil, mas eu consegui vencer isso, né? E eu sou muito, muito, muito grata a Deus só pelo fato de Ele ter me dado saúde para eu viver tudo o que eu vivi. Então é isso, um feliz Dia das Mães para vocês já adiantado, porque acredito que esse vídeo vai sair bem antes do Dia das Mães. E eu quero dizer para todas vocês que vocês são maravilhosas, fortes, mulheres virtuosas. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, a tua casa, teus filhos, o teu lar, o teu casamento, tá bom? Um super beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!